Graça e paz, queridos, que a bênção de Deus esteja com todos vocês nesta tarde. Amém? Amados, estamos aqui mais uma vez para mais uma live onde Deus vai falar de maneira poderosa comigo e também com você. Amém? Eu gostaria de começar pedindo para que você, que sentir no teu coração, compartilhe essa live, envie para os teus amigos, compartilhe com outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai falar com você e também vai falar com outras pessoas. Amém? Que nesse momento você possa abrir o teu coração para aquilo que Deus vai liberar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu estou aqui direcionada por Deus e eu creio que Deus ele vai falar. Ele vai nos dar direções. Eu creio que Deus, nessa tarde, Ele separou esse momento para abençoar a tua vida e também a tua casa, se assim você crer. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vamos de imediato para a palavra de Deus, que é o nosso maior intuito aqui nessa live, é de trazer a palavra de Deus, porque a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que nos direciona. Nós precisamos da palavra, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 28, começa falando que Isaac chamou a Jacó e o abençoou. Nós sabemos que Jacó, Isaac era pai de Jacó, e aqui nessa palavra está dizendo que Isaac chama Jacó. E também fala que ele o abençoou e ordenou-lhe, dizendo-lhe: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Nesse momento, meus amados, nós entendemos que o que o Senhor está falando para nós a partir desta primeira palavra que eu acabei de ler para você. Aquele homem chama o seu filho. Quando ele chama, eu entendo que o filho, sendo filho, estava na casa. Ele estava na casa de seu pai, porém a palavra diz que Jacó chama ele, ou seja, ele estava na casa e naquele momento ele é chamado para a presença do pai. No momento que ele entra na presença do pai, o pai o abençoa. A palavra diz que o pai abençoa ele e também o pai dá um direcionamento. O pai libera sobre a vida dele uma bênção, mas também o pai libera uma direção. Deus está falando comigo e com você que nós não podemos simplesmente estar na casa de Deus. Nós precisamos estar na presença do Pai. O Senhor nos chama para a presença. O Pai, Ele te chama nessa tarde para a presença dEle, porque é na presença dEle que Ele vai liberar bênçãos sobre a tua vida. E também, meus amados, é na presença do Pai que será liberado a instrução do Pai para que você alcance, para que você acesse as promessas que Ele já liberou para a tua vida. Em nome de Jesus. Nós precisamos entender, a palavra de Deus é clara. Primeiro Isaac chama seu filho à presença e depois ele libera uma palavra de bênção e logo em seguida ele também libera uma instrução ao seu filho para que o seu filho pudesse acessar as bênçãos de Deus. E é assim comigo e contigo. É assim na nossa vida com Deus, é assim na nossa comunhão com Deus. Nós precisamos estar na casa, mas nós também precisamos estar na presença do Pai. Nós precisamos chegar na presença do Pai para que Ele venha nos abençoar. E quando Ele nos abençoa, assim como a palavra de Deus está dizendo que aquele pai, ele chamou o filho, ele abençoou e ele deu uma direção, ele deu uma instrução. Ele está dizendo: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Era uma instrução para aquele filho, para que ele pudesse acessar as bênçãos de Deus sobre a vida dele. A palavra está dizendo: levanta-te e vai. Essa era a instrução. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a bênção de Deus, ela é liberada sobre a nossa vida mediante a uma orientação, a uma instrução. Nós precisamos nos movimentar em direção à instrução que o Senhor nos dá após Ele liberar a bênção na nossa vida.
Talvez hoje você tenha se perguntado por que as coisas ainda não aconteceram, por que as coisas ainda não funcionaram comigo. O Senhor te chamou e Ele está te dizendo: filho, vem até a minha presença, porque se você estiver na minha presença, eu posso liberar a bênção para você. Você está entendendo? Jacó não poderia, a palavra fala, Isaac não poderia ter liberado a bênção a Jacó se Jacó não estivesse na presença do pai. Nós não podemos ter a bênção de Deus liberada sobre a nossa vida se nós não estivermos na presença do Pai. Então, o primeiro passo que o Senhor nos dá, a primeira direção que o Senhor nos dá, a partir dessa palavra, que nós devemos estar na casa de Deus sim, mas nós devemos estar na presença de Deus. E também o Senhor nos direciona para que nós, estando na presença, nós venhamos ter sensibilidade nos nossos ouvidos de ouvir a direção que o Pai nos dá. No momento que Ele diz levanta-te e vai, Ele está dizendo levanta-te, te posiciona. O Senhor está dizendo: filho, tu está na minha presença, a bênção já foi liberada, agora você tem que se levantar, você tem que se posicionar. A direção é essa. Levanta, não fica prostrado, não fica paralisado, não fica ali esperando que Deus vá fazer aquilo que você tem que fazer. A palavra foi liberada, a bênção foi liberada, a instrução foi dada e agora o Senhor está dizendo: por que você ainda continua parado? Por que você ainda continua esperando que eu faça aquilo que é você que tem que fazer? Em nome de Jesus, o Senhor está dizendo que se Ele liberou a bênção, se Ele liberou a palavra, Ele liberou a instrução, se posiciona, se levante e tome o teu cajado que já está na tua mão, tome a direção que Deus já te deu. A palavra de Deus diz no versículo 3, após Deus chamar ele, né, o Pai chama a presença, depois o Pai dá a instrução. E aí no versículo 3 vai dizer: e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e multiplique, para que sejas uma multidão de povos. No versículo 4, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra e de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. A promessa já estava sobre ele, a promessa já havia sido liberada sobre a vida dele. Deus chamou ele, o Pai chama para a presença, o Pai dá a instrução, o Pai libera a bênção e o Pai diz tudo isso para que você seja abençoado. Se você seguir a minha instrução, o Deus Todo-Poderoso vai frutificar, vai multiplicar, vai abençoar não só a tua vida, mas a tua descendência. Meu irmão, nós precisamos entender que quando Deus ele libera algo na nossa vida, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos ir em direção ao propósito, à instrução que Deus está nos dando. Se você quer acessar as bênçãos já estão liberadas. A promessa já é contigo. O Senhor, Ele já deu aqui, já foi liberado nos céus sobre a tua vida, que você será um homem e uma mulher abençoado, que você será um homem e uma mulher próspero, em nome de Jesus. Talvez hoje você chegou nessa live dizendo: tudo que eu preciso é de uma palavra, porque eu estou me encontrando desanimado. O Senhor falou tantas coisas a meu respeito, mas nada mudou. E você já parou para pensar que nada mudou porque você recebeu a palavra, você recebeu a instrução e você não se movimentou em direção à instrução de Deus? Nós precisamos entender, meus amados, que nós precisamos tomar a direção que Deus está nos dando. E o Senhor te chama nessa tarde para dizer: filho, já liberei, já abençoei, mas você ainda não entrou nas promessas que eu deleguei para a tua casa, para a tua família. Você ainda não acessou as bênçãos, porque você ainda não quis entrar na direção que eu te dei. Você ainda não quis ir pela instrução da palavra. É preciso ouvir a palavra, sim, mas é preciso também entrar na instrução de Deus, na instrução da palavra, em nome de Jesus. Nós nunca vamos conseguir acessar as bênçãos de Deus somente ouvindo a palavra, não.
Nós precisamos ouvir a palavra, mas também nós precisamos ouvir a instrução que ela nos traz. E a partir da instrução, nós precisamos caminhar nela. Nós precisamos seguir a instrução de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! A palavra de Deus fala no versículo 11, no versículo 10. Partiu, pois, Jacó a Berseba. Ou seja, partiu, ele se levantou e ele foi em direção àquilo que Deus tinha dito para ele. E no versículo 11 fala: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Essa palavra, esse versículo chamou a minha atenção. Deus, ele nos chama para a presença, ele nos dá a instrução, ele nos abençoa para que nós possamos acessar as bênçãos que já estão liberadas sobre a nossa vida, mas existe o processo, e o processo ele sempre vai ser doloroso, porque o processo ele nos aperta, ele faz com que nós venhamos sair da nossa zona de conforto. O processo muitas vezes ele vai te afrontar. Ele vai afrontar as tuas decisões, ele vai afrontar a segurança que você está, o conforto que você está, ele vai afrontar. O processo de Deus nos afronta, meu irmão. O processo de Deus faz com que nós venhamos sair da nossa zona de conforto. Não tem como viver o processo dentro de uma zona de conforto humana. Nós precisamos estar, você precisa estar com a tua fé tão fortificada em Deus, que você precisa entender que vai precisar passar pelo processo e que o processo é doloroso, e você precisa entender que a decisão é sua de passar por esse processo, confiando que Deus é contigo, que Deus foi contigo lá no início, quando ele te chamou para a presença, quando ele liberou a bênção, quando ele deu a instrução. Em todos esses momentos, Deus estava contigo. Mas e no momento do processo, no momento da parte dolorosa que nós vamos ter que enfrentar? Você precisa entender que Deus continua contigo. Nesse momento, nesse versículo fala que ele chegou àquele lugar e ele passou a noite ali, porque o sol já havia se posto. Ou seja, até ali ele caminhou na luz do dia. Até ali ele enxergava aonde ele colocava os seus pés, até ali ele estava vendo com os seus olhos naturais aquilo que estava acontecendo. Mas em um dado momento o sol se pôs e a escuridão veio. Em nome de Jesus, você precisa entender que vai ter momentos que você vai precisar confiar. Você não vai estar mais tendo acesso com os teus olhos naturais às coisas humanas. Você não vai mais estar tendo acesso com os teus olhos naturais ao caminho que você está seguindo, às decisões que você está tomando. Mas naquele momento você vai precisar confiar e passar a ver com os teus olhos espirituais que a escuridão chegou, a noite chegou, o momento que você precisa confiar que Deus continua guiando os teus passos. Você precisa permanecer. Nesse momento você vai mudar a tua visão. Você não mais vai enxergar com os teus olhos naturais, mas você vai precisar estar numa fé firmada em Deus, que aquilo que os teus olhos naturais não podem ver, você precisa enxergar com os teus olhos espirituais, para que Deus possa continuar te conduzindo. Foi isso que Jacó fez naquele momento. No momento que a noite chegou, no momento que ele já não via mais as coisas com clareza, ele precisou confiar em Deus, ele precisou descansar. A palavra de Deus fala que ele tomou uma pedra daquele lugar e pôs por sua cabeça e deitou-se naquele lugar. No momento em que a dificuldade chegar, você precisa descansar em Deus. O lugar que você precisa passar, o lugar que Deus vai permitir que você passe por um tempo, você precisa passar confiando em Deus. Por um determinado momento, aquele rapaz, ele caminhou
numa direção aonde os olhos naturais podiam enxergar, aonde ele colocava o pé, para que lado que ele ia. Até aquele momento ele estava vendo com os olhos naturais, mas chegada a escuridão, chegada a dificuldade, ele precisou descansar. E a palavra de Deus diz que não tinha um travesseiro para ele fofinho, não tinha uma cama quentinha, não tinha um ar-condicionado, não tinha um chuveiro para ele tomar um banho quente e deitar e descansar, não. Ele tinha que descansar no processo doloroso, aleluia. Você precisa descansar no processo doloroso que você está passando, em nome de Jesus. Se você receber essa palavra, a noite vai passar, o processo doloroso vai passar e logo ali o Senhor vai confirmar as promessas na tua vida. Logo ali você vai acessar a bênção de Deus, em nome de Jesus. O Senhor está dizendo, filho, o processo é doloroso mesmo, mas você precisa descansar, você precisa confiar que aquilo que os teus olhos naturais não estão vendo, os teus olhos espirituais precisam acessar, que eu estou cuidando, que eu estou guardando a tua vida, e que nesse processo, se você suportar, logo ali você vai acessar a bênção de Deus. É isso que o Senhor está falando comigo e com você nesta tarde, aleluia. Até ali ele estava confiando, até ali ele esteve na presença, ele recebeu a instrução, ele foi abençoado, mas o momento difícil chegou. O momento difícil chega para todos nós. O momento difícil, o momento em que nós vamos ter que confiar naquilo que nós não podemos enxergar, mas nós precisamos entender que nós não caminhamos por aquilo que nós vimos, nós caminhamos em direção, em condução a uma palavra que foi liberada sobre a nossa vida. Você não pode ter na tua mente que você deseja acessar as bênçãos de Deus olhando com os teus olhos naturais. Vai ter momentos que você não vai encontrar saída, vai ter momentos que você vai dizer, bom, agora é momento de parar, eu preciso descansar. Tudo que eu podia fazer até aqui eu já fiz, mas agora é momento de descansar. Se você não descansar no processo que você está passando, você não vai acessar as bênçãos de Deus. Aleluia! Deus nunca desampara, Deus nunca te abandona. A palavra de Deus diz que Deus jamais vai nos abandonar, Ele jamais vai nos desamparar, e você precisa confiar mesmo que você não esteja vendo uma saída. O Senhor está dizendo que tem pessoas nessa live que estão vivendo situações que não encontram saída, não encontram solução, mas o Senhor diz, e o que você está esperando para confiar? Por que você não está descansando nas promessas? Eu fui o Deus que prometi e eu sou o Deus que vou cumprir. Mas Deus também espera a nossa atitude. Deus não vai agir em cima da dúvida do teu coração. Meu irmão, Deus liberou a promessa, liberou a bênção, abençoou, deu a instrução, direcionou, guiou até aqui. E o Senhor está dizendo para você agora, é momento de você descansar, mesmo que você não veja saída. Mesmo que você não esteja vendo o caminho exato que você tem que seguir. Há momentos que você tem que agir, há momentos que você tem que parar e dizer, Deus, eu vou descansar nesse momento agora, porque está muito difícil, eu não estou vendo uma saída. E tudo, meus irmãos, a palavra de Deus diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. Deus é governador sobre tudo e sobre todos. Deus governa sobre o tempo. Você entende que aquele rapaz, ele caminhou no tempo da clareza, no tempo onde os olhos dele podiam ver aonde que ele colocava os seus pés, no tempo em que ele estava caminhando durante o dia, ou seja, ele estava enxergando a olho nu a direção, só que ele entra num tempo em que os seus olhos não conseguiam mais ver a direção, porque a noite chegou, a dificuldade chegou, e quando a dificuldade chegou, ele precisou confiar que naquele momento era o tempo dele parar e era o tempo dele descansar. E nós vamos ver, a palavra de Deus, ela é tão clara sobre a nossa vida, que o Senhor está dizendo, filho, é o tempo de você confiar, mas eu não vejo uma saída, mas confia.
mas eu não consigo entender como que vai acontecer, como que vai proceder daqui para frente, Deus. Eu cheguei até nesse momento, mas daqui para frente eu não sei o que eu faço. Deus está dizendo, não é para você saber, é para fazer descansar. Você está dizendo, Deus, eu não sei em que direção tomar, eu não sei que decisão tomar, eu não sei que palavra que eu vou falar para que as coisas mudem. Deus está dizendo, não é momento de você andar, não é momento de você falar, não é momento de você enxergar, é momento de você descansar. O tempo agora é de descanso. A dificuldade está aí, o processo está sendo doloroso, sim, mas esse é o caminho do processo, é doloroso mesmo, porque quando dói, nós renunciamos à nossa vontade, quando dói, nós renunciamos o nosso eu. Se você não renunciou ainda ao teu eu, se você não renunciou ainda aos teus achismos, é momento de você renunciar, é momento de você confiar em Deus. A palavra de Deus está falando no versículo 12, que ele deitou a pedra num travesseiro, ele deitou a pedra numa pedra, a cabeça dele ele deitou numa pedra, era uma pedra, o travesseiro dele era uma pedra, não existia conforto nenhum. Não espere conforto no momento do processo, meu irmão. Se você está aí esperando conforto, esperando que você vá ter um momento de conforto nessa batalha que você está vivendo, Deus está dizendo, o conforto não vai chegar, porque é tempo do processo, a prova está aí, você precisa ser provado e aprovado, mas a palavra de Deus é clara, ela não nos prova além daquilo que nós podemos suportar, então suporta o processo, porque as bênçãos estão chegando, a promessa está chegando, logo ali você vai acessar. E Deus, Ele sempre tem uma palavra que nos conforta o nosso coração. Muitas vezes, meus irmãos, a palavra ela vem sobre a nossa vida para nos fortalecer, para nos guiar, para saber que Deus ainda é conosco, que o processo está sendo doloroso, mas que nem por isso Deus te abandonou. A dificuldade, você está vivendo o tempo da dificuldade, mas o Senhor mesmo assim ele não te abandonou. A palavra diz no versículo 12 que Jacó, ele sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aleluia! O Senhor estava dizendo naquele momento, através do sonho na vida dele, que os céus estavam conectados com ele. Aleluia! Glórias a Deus! Os céus estão conectados com você, meu irmão. Você está passando pelo processo doloroso. A luta está muito difícil. A luta está ferrada na tua vida, mas o Senhor está dizendo, os céus está conectado com você. A palavra diz que os anjos subiam e desciam, ou seja, Deus estava conectado com ele, assim como ele está conectado com você nessa tarde, em nome de Jesus. E no versículo 13 diz, e eis que o Senhor estava em cima dela, o Senhor estava conduzindo, o Senhor estava guardando a vida daquele jovem naquele momento de escuridão, de dificuldade, do mesmo jeito que o Senhor está conduzindo a tua vida. Ei, o inimigo está falando, Deus te abandonou, o inimigo está dizendo, cadê o Deus que te deu a palavra, que te deu a bênção, que te deu a direção? Aonde está o Deus que fez você mudar todos os teus planos e agora está te deixando sozinho com a cabeça deitada numa pedra? A palavra de Deus está dizendo que os céus estão conectados com você e ainda está dizendo que o Senhor está governando sobre essa situação. Você não está sozinho nesse deserto, você não está sozinho nessa situação. Aleluia! A palavra de Deus diz, eis que o Senhor estava em cima dela, e ainda diz mais, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, e essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Aleluia! Você está entendendo, meu irmão, a grandiosidade daquilo que Deus tem para a tua vida, naquele momento de dificuldade, naquele momento de escuridão que ele estava passando. Deus vai lá e fala com ele em sonhos e diz, meu filho, os céus estão conectados, o milagre já foi liberado nos céus, e esse lugar onde você está achando que é um lugar de escuridão, que é um lugar doloroso, que é um lugar de dificuldade, esse lugar o Senhor libera sobre a vida daquele jovem. Ele está dizendo, essa terra que você está deitado, te darei a ti e a tua semente. A prosperidade
prosperidade, o milagre. Você está vivendo hoje, meu irmão, um tempo de muita dificuldade e você está dizendo, realmente não vai ser fácil, eu não vou conseguir, mas Deus está liberando sobre a tua vida nessa tarde uma palavra que Ele está dizendo, essa dificuldade eu transformo hoje em bênção, em prosperidade, em milagre, em cura, em restauração, em restituição. Tudo isso que você tem passado não é para tua derrota, tudo isso eu estou transformando hoje em milagre se você descansar na minha palavra, em nome de Jesus, aleluia. Deus não nos abandona, Deus não vira as costas. Se Deus te chamou, se Deus te liberou a promessa, se Deus te abençoou, se Deus já prometeu, Ele é Deus para cumprir. Em nome de Jesus, você não vai ficar sozinho, você não está sozinho nessa batalha, você não está sozinho nessa luta. Essa luta faz parte do processo e o processo faz parte da conquista, meu irmão. Não desista, não pare, não retroceda, não viva por vista, mas viva por fé. E a fé, ela está ligada àquilo que nós não podemos ver, mas nós podemos sentir, nós podemos ter a certeza que nós não estamos vendo, mas Deus está ali. Naquele momento, Jacó, ele não estava vendo, ele não sabia o que esperava ele no outro dia. Ele não sabia o outro dia, ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia nem para que lado ele ia sair, ele não sabia. Deus havia dado uma direção, Deus havia falado, vai em tal cidade, faz assim, faz desse jeito, e ele simplesmente obedeceu, ele saiu na condução, na direção da palavra que Deus deu para ele. Mas no meio do caminho houve dificuldades, no meio do caminho houve tribulações, no meio do caminho houve desconforto, mas a partir desse desconforto Deus vem e Deus consola e Deus acalma o teu coração e Deus diz, é nessa dificuldade, é nessa luta, é nesse desconforto que eu estou agindo, que eu estou trabalhando. Deus não trabalha, meu irmão, da maneira que você pensa. Deus trabalha da maneira dele. Deus não depende de nós, Deus não depende da tua sabedoria, porque até mesmo a sabedoria que tu tem é dele, foi ele que te deu. Você precisa entender e entrar no descanso de Deus. Assim como aquele jovem, ele descansou, o Senhor te chama nessa tarde para um descanso nas promessas que ele já liberou para a tua vida. No versículo 14 fala, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Grande eram as promessas de Deus para a vida daquele jovem, mas o inimigo, meus irmãos, ele vai lançar setas malignas na tua mente. Ou você acha que naquele momento, aquele jovem Jacó, ele não se sentiu amedrontado, ele não se sentiu perdido, sem saber em que direção seguir, porque estava escuro, porque ele não tinha mais a luz do dia. Você acha que naquele momento que ele deitou a cabeça numa pedra, ele não se sentiu desconfortável? Sim, mas ele decidiu continuar confiando no Deus que tinha guiado ele até ali e que ainda continuaria guiando. E ainda mais, Deus vem e diz, eu estou contigo. Tá difícil, mas estou contigo. Tá difícil, mas eu estou te guiando. E olha o tamanho da grandeza que Deus tem lá na frente. Eu quero dizer para você que o inimigo sabe que existe grandes planos para a tua vida. O inimigo sabe da grandeza daquilo que Deus tem para você. E ele vai fazer de tudo para parar você. Mas hoje o Senhor está dizendo, não desfaleça, não desista, porque eu estou te conduzindo, eu estou nessa luta contigo, eu estou nessa causa contigo. E ainda Deus está dizendo que a prosperidade, a bênção sobre a tua vida, ela não vai ficar só em você, ela vai para a tua descendência, para toda a tua família. A palavra de Deus diz que benditas todas as famílias da terra seriam a descendência dele. A descendência de Jacó.
Amém? Essa bênção que você está esperando, esse milagre que você tem buscado, você tem que suportar o processo, porque esse milagre, ele vai tocar em você, ele vai tocar na tua casa, nos teus filhos, nos teus netos, na tua geração. O Senhor libera uma palavra sobre a tua vida. Talvez até aqui você viveu uma vida de fracasso, mas Deus está mudando o teu cativeiro, Deus está mudando a tua história, Deus está mudando a história da tua casa, da tua descendência. Continue crendo, continue perseverando. A palavra de Deus diz no versículo 15, olha só como Deus confirma cada vez mais que Deus era com ele. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. O Senhor nos guarda, o Senhor está te guardando. Talvez hoje você não sabe, você não encontre uma saída, você não encontre uma solução, mas Deus está dizendo: filho, eu estou contigo, eu estou te guardando, eu estou te guiando, eu continuo guardando a tua casa, eu continuo governando sobre a tua vida. Você só precisa acreditar. E a palavra de Deus diz que Deus, ele fala: e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. Aleluia! O Senhor está dizendo, meu irmão, que ele nunca vai te deixar até que as promessas se cumpram na tua vida. Deus está dizendo: filho, eu te prometi, eu te conduzi até aqui e eu continuo te guiando, eu continuo direcionando a tua vida. E ainda Deus diz mais: eu não vou te deixar enquanto eu não cumprir as promessas que eu liberei para a tua vida. Esse Deus é poderoso, é tremendo, e Ele está te chamando. Tem pessoas nessa tarde que decidiram desistir, que no meio do processo se sentiram confusas. O inimigo tem confundido a tua mente e tem falado que Deus falhou, mas Deus está dizendo: eu não falhei, eu jamais falho, eu estou contigo, eu vou te conduzir enquanto as promessas não se cumprirem. Eu estarei contigo, eu estarei te dando força para que você passe por esse processo. E a palavra de Deus diz no versículo 16: e acordado, pois, Jacó do seu sono, porque ele dormiu, ele descansou. Amados, quando nós deitamos, nós temos que dormir um sono profundo para que nós possamos sonhar. E ele dormiu um sono profundo, ele descansou verdadeiramente naquele lugar. E Deus falou profundamente ao seu coração. E a palavra diz que acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Que tremenda essa palavra, meu irmão. Quando ele fala: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Dentro do coração de Jacó, dentro do coração dele, existia uma pequena dúvida: será que realmente Deus está comigo? Será que realmente Deus está neste lugar? Mas a palavra, toda a palavra que nós lemos, em momento algum aquele homem abriu a boca para falar, para duvidar daquilo que Deus estava fazendo. Ele mesmo, ele tendo no coração dele uma pequena dúvida, ele decidiu continuar confiando, ele decidiu descansar, ele decidiu fechar a boca, ele decidiu fechar os olhos, ele decidiu não lutar com o seu próprio entendimento, porque quando nós lutamos com o nosso próprio entendimento, é aí que nós fracassamos. Se ele tivesse tentado seguir com o seu próprio entendimento, com a sua própria sabedoria, ele teria fracassado. E o Senhor está dizendo: descansa, descansa o teu coração. Descansa, esse momento é para você ficar parado mesmo, descansando. E aí ele diz: realmente Deus está neste lugar. Como é gostoso, como é maravilhoso, como a presença de Deus é tremenda, como Deus é maravilhoso quando ele confirma algo no nosso coração. E ele está confirmando, meu amado, nessa tarde, que ele está contigo. Nesse trabalho difícil, nesse trabalho que você está enfrentando com dificuldade, o Senhor está dizendo: eu estou contigo, eu prometi para você, eu prometi algo grande. Mas você talvez hoje, o cenário que você está vivendo é um cenário de dificuldade, é um cenário de luta, é um cenário onde você olha para aquilo que você está vivendo e não condiz com a palavra que você recebeu. Mas o Senhor está dizendo que é o momento de você confiar. Ele não precisa
mudar o cenário que você está vivendo hoje para poder fazer um milagre na tua vida. Ele precisa que você suporte esse cenário, que você suporte esse tempo de dificuldade para que o propósito dele se cumpra na tua vida. Em nome de Jesus, naquele momento ele disse, Deus está aqui, e a palavra diz, e temeu e disse, quão terrível este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus, aleluia. Ele teve uma revelação, ele teve um discernimento, que aquele lugar era um lugar aonde Deus estava governando, aonde Deus estava conduzindo, e que aquela porta era a porta dos céus, ou seja, a porta da esperança, a porta que te leva à vitória, que te leva à conquista, está diante de você nessa tarde. O Senhor está pedindo que você descanse o teu coração, que você confie nas promessas, que você confie na palavra que foi liberada e que você confie que esse processo doloroso faz parte do cumprimento do propósito. Em nome de Jesus, aleluia. Não desista, não retroceda. Naquele momento ele poderia ter voltado para a casa do pai. Ele poderia ter falado, nossa, mas eu não, daqui para frente eu não sei como seguir, eu não sei o que fazer. Talvez hoje você se encontra perdido. Você se encontra angustiado, sem saber em que decisão tomar, para onde ir, como fazer, mas o Senhor está dizendo, filho, eu estou contigo, a porta dos céus está aberta para você, existe uma conexão entre eu e você, existe uma conexão entre os céus e você, mas você precisa confiar, você precisa descansar. Está sendo difícil, está sendo doloroso, mas descansa, em nome de Jesus. Se você descansar, logo ali as bênçãos vão chegar. Logo ali a porta já está. Meu irmão, Deus está dizendo que a porta já está aberta. É questão de tempo. A porta já está aberta. A conexão com os céus já está ligada sobre a tua vida. É questão de tempo. E esse tempo é determinado por Deus. Aquela noite passou. A escuridão foi embora. A dificuldade saiu e no dia seguinte ele continuou, ele foi no processo, ele foi no plano de Deus, as promessas de Deus se cumpriram na vida dele. E é isso que Deus quer, que você confie, que você descanse o teu coração, que você descanse no Senhor, porque Ele é grandioso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Que nessa tarde você receba essa palavra, você receba essa instrução de Deus. Entre na presença de Deus, entre no propósito de Deus, ouça a instrução de Deus, receba a bênção de Deus, suporte o processo. E mesmo que a dúvida venha no teu coração, fique de boca fechada. Não fale aquilo que vai condenar o plano que Deus tem para a tua vida. Não fale aquilo que Deus vai condenar o projeto que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Eu oro nessa tarde, eu quero orar por você, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, que Deus derrame de uma sabedoria sobrenatural sobre a tua vida, que Deus te dê um ânimo, que Deus te dê coragem para enfrentar as dificuldades, as lutas e que você não retroceda, porque Ele está dizendo, existe uma conexão e essa conexão está ligada nos céus e está ligada em você, existe um plano e esse plano já foi liberado. Existe uma porta e essa porta já foi aberta, mas você precisa resistir o processo, você precisa confiar em Deus. E nesta tarde eu libero uma palavra sobre a tua vida, que Deus vai te fortalecer, que Deus vai te guiar, que Deus vai te dar suporte para que você suporte o processo e entre na terra prometida e entre nas promessas de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra, receba essa oração. Deus é contigo, você não está só. Ele está do teu lado, Ele está assistindo, Ele está conduzindo e Ele está conectado com você. Em nome de Jesus, que a graça de Deus venha superabundar a tua casa, a tua família, a tua vida e que a bênção do Senhor chegue até você em nome de Jesus. Que a graça de Deus venha superabundar a tua casa, meu irmão. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus.
Amém? Que você receba essa palavra, que você seja conduzido pelo Espírito Santo a resistir. Resista, meu irmão. Tá difícil? Resista. Tá doloroso? Faz parte do processo. Continue resistindo. Continue confiando que Deus é contigo, porque Ele está aqui nessa tarde e Ele está aqui dizendo para você: filho, tu não está sozinho. O inimigo fala que tu está só porque ele quer te confundir. O Senhor está dizendo: filho, o inimigo fala que eu te abandonei porque ele quer te confundir. Ele sabe da grandeza do plano que eu tenho para a tua vida. Ele sabe da grandeza do projeto que eu designei para a tua casa. Por isso ele está tentando te confundir. Mas você não vai ser confundido, porque o Senhor está te guiando. Em nome de Jesus. Eu quero glorificar a Deus pela vida de todos os irmãos que estiveram comigo nessa live. A irmã Luciele, que Deus abençoe e que Deus prospere a vida dela, em nome de Jesus, aleluia. A minha amiga Luciana, glória a Deus pela vida dela. Nós somos colegas há muitos anos, trabalhamos juntos e eu quero mandar um grande beijo para ela e desejar que as bênçãos de Deus estejam sobre ela e sobre a família dela, em nome de Jesus. Tem pessoas que ficam marcadas na vida da gente, a Luciana é uma delas, em nome de Jesus. A irmã Requilde, a irmã Lise, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. A irmã Cristiele, que a graça de Deus venha sobre a tua vida. A irmã Letícia, a irmã Ana Vargas, que Deus abençoe. A irmã Érica, que Deus derrame das mais ricas bênçãos sobre a tua vida. A irmã Dejanira, a irmã Cristiele, o meu irmão Eduardo, que está lá em Camboriú, também estava comigo, que Deus abençoe e prospere a tua vida. A irmã Fátima, Deus abençoe a todos. A pastora Rosimari, que Deus abençoe, pastora, em nome de Jesus. Saudades de você, pastora. Uma hora Deus vai nos dar oportunidade de estarmos adorando a Deus juntos, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Compartilhe essa live, envia para os teus amigos, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitas pessoas através da tua vida, porque é você que vai compartilhar. Então é através da tua vida que Deus vai abençoar muitas vidas, em nome de Jesus. Eu quero também pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, porque Deus, Ele tem grandes bênçãos para a tua vida, em nome de Jesus. Nós vamos estar tendo lives todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 5 horas da tarde. Vá lá no YouTube e entre lá, pastora Alice Gonçalves. Você vai se inscrever, você vai ativar o sininho para que todas as notificações cheguem até você e você seja poderosamente abençoado. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe e até quarta-feira, em nome de Jesus. Glória a Deus.